Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse momento de reflexão e meditação da Palavra de Deus. Nesta manhã, convidamos você a participar conosco. Hoje o Evangelho de Lucas 17, de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro pararam uma distância e gritaram: Jesus, mestre, tende compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Quando caminhavam, aconteceu que ficaram todos curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser esse samaritano. E disse-lhe: Levanta-te, vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus que nós ouvimos hoje, nesse Evangelho, hoje Jesus nos chama a atenção para nós sobre essa questão da gratuidade de nós, daquilo que nós recebemos de Deus. Nós precisamos aprender a sermos agradecidos. Nem sempre nós somos agradecidos. Nem sempre nós reconhecemos a obra, a ação, a graça de Deus na nossa vida. Infelizmente, nós sabemos muitas vezes reclamar. Sabemos muito bem pontuar aquilo que Deus deixa de fazer em nossa vida que nós pedimos. Mas esquecemos de pontuar, de reconhecer aquilo que Deus tem feito, operado na nossa vida. E hoje aqui Jesus mostrou para nós no Evangelho que esses leprosos, que eram pessoas doentes, que tinham uma doença nas suas peles, e que quando viram Jesus, solicitaram a Jesus que tivesse misericórdia deles, que tivesse piedade deles. E o que Jesus fez? Atendeu a necessidade deles. E disse: olha, vocês podem ir embora, podem ir se apresentar ao sacerdote lá para que ele reconheça que vocês estão curados e possa dar o aval para vocês poderem voltar para a comunidade de vocês. Não eram os sacerdotes que iam curar essas pessoas, não. Eles iam só apenas certificar que essas pessoas estavam curadas para poder dar o aval a elas, para elas poderem voltar ao convívio das suas famílias, da comunidade. Mas interessante que nesse processo, nesse caminho de volta, eles acabaram ficando curados. Mas dentre 10, apenas um voltou. Para quê? Para agradecer, para reconhecer aquele feito, aquela obra de Jesus. E os outros 9 apenas foram embora. Foram lá se apresentar aos sacerdotes. Então, amigos, uma coisa muito importante: não basta a gente só fazer aquilo que Jesus pede para nós, mas é preciso também que nós sejamos agradecidos, que saibamos reconhecer que aquilo que Deus faz na nossa vida é preciso também que nós agradeçamos, que nós sejamos capazes de reconhecer e sermos gratuitos, agradecidos por aquilo que recebemos de Deus. E aqui o Evangelho nos mostra que apenas uma pessoa fez esse gesto de voltar e agradecer. Porque quando nós voltamos para agradecer, irmãos, é muito importante. Nós temos a humildade de reconhecer que aquilo que aconteceu não é fruto do nosso esforço, não é obra nossa, mas é graça de Deus. Quando eu recebo uma graça de Deus e eu não agradeço, é como se eu tivesse dizendo que é mérito meu. Eu rezei, eu pedi, eu me esforcei, eu tive fé. Não é assim? E se a gente não cuida, a gente pode ser assim.
Achar que a graça que nós recebemos é fruto do nosso esforço, daquilo que eu posso fazer, que eu rezei, que eu dobrei o joelho, que eu me sacrifiquei, que eu jejuei, que eu me penitenciei. Por isso é importante, teu esforço é louvável, mas não é fruto do teu esforço a graça. A graça de Deus não é fruto do teu esforço. Então, nós precisamos entender isso. Por isso que aquele homem que diz o Evangelho que voltou, ele reconheceu que aquilo que havia acontecido na vida dele, mesmo que ele tivesse se esforçado, tivesse pedido para Jesus, tivesse fé, tivesse rezado, feito tudo o que Jesus pediu, mas ali ele reconheceu que é obra de Deus. Deus que agiu, Deus que operou o milagre, que fez a graça acontecer. Então isso é muito importante a gente ter presente. Ontem, só concluindo a minha reflexão, teve uma pessoa, que ela tinha dificuldade de engravidar por uma doença, e ela veio aqui no primeiro momento, estava com medo, ela precisava fazer um procedimento até cirúrgico, médico, e eu aconselhei ela, rezei com ela, e ela foi e fez, depois fez o tratamento certinho, e ontem ela veio me dar uma boa notícia, fiquei muito feliz, e louvo a Deus também por isso. Ela veio contar que havia conseguido fazer o tratamento, tudo tinha ficado curada e estava conseguindo engravidar, que era a coisa que ela mais queria. E aí eu disse para ela, louve a Deus por isso. E ela disse, é o que eu mais tenho feito. Que bom. Então a gente reconhecer que é obra de Deus. Então Deus faz a obra. E agora a gente precisa também ser agradecido. Precisamos reconhecer que Deus ele realiza a graça dele na nossa vida. Que o Senhor nos ajude e cada vez mais ter a humildade de reconhecer que tudo que acontece na nossa vida é obra dele, é obra dele. Então que nós possamos reconhecer isso na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Mãe, Filho e Espírito Santo. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família.